Bom, eu queria agradecer o convite da Roseli e dos demais organizadores aqui do evento para participar dessa discussão tão atual, né, sobre o ódio. Eu acho que o tema ele vem de tudo que temos vivido recentemente, né? Quer dizer, o quanto tem estado aflorado, como disse o professor ainda há pouco, né? Coisas que antes não tinham, talvez, tanta oportunidade de estarem afloradas, embora já estivessem lá, esses ódios, né? Recentemente, eu publiquei um livro chamado O Medo do Crime no Brasil, Controle Social e Rebelião. Então, eu fiz muitas reflexões sobre o medo, né, do ponto de vista, usando muito a filosofia de Spinoza, né? Não só, mas bastante, vamos dizer assim, a filosofia de Spinoza. E, para pensar o ódio, a filosofia de Spinoza também é útil, porque Spinoza quis fazer, né, uma geometria dos afetos humanos, né? Ele quis compreender os afetos humanos. E, ao mesmo tempo, dizer que eles eram, que ele poderia explicá-los, né? Que ele poderia fazer quase que uma ciência dos afetos humanos. E o grande projeto dele, da filosofia dele, é justamente que nós possamos vencer essa espécie de escravidão aos afetos, no sentido de ficarmos ao sabor do acaso dos encontros, como coloca Deleuze, né, lendo Spinoza. Então, assim, para Spinoza, os nossos afetos eles são determinados pelos encontros que nós fazemos, né? Mas nós não podemos ficar sujeitos apenas ao acaso desses encontros, né? Agora, voltando então à questão do ódio, o Spinoza tem uma afirmação assim drástica que é: o ódio nunca pode ser bom. É assim, curto e grosso. O ódio nunca pode ser bom. Em que sentido nunca pode ser bom? Por exemplo, na luta política. O ódio... Bem, ele acha que na política nós somos dominados, né, os povos todos, e os governos dominam os povos, muito a partir dos afetos, né? Então, são governos da esperança e do medo, né? Oscilam entre esperança e medo. Então, ele diz que os governos que governam pela esperança são um pouquinho melhores do que os que governam pelo medo. São sociedades mais alegres que governam pela esperança. Mas, de qualquer forma, há um certo engano, né? O governo do medo é pior, porque o povo fica mais submetido e imobilizado, né? Então, pela perspectiva de alguma coisa ruim que possa acontecer. Então, os afetos tristes para Spinoza, entre os quais o medo é um e o ódio é outro, tem muitos outros afetos tristes, todos eles diminuem a nossa potência. Então, os afetos tristes, por definição, diminuem a nossa potência. Os alegres aumentam. Mas ele não está falando, quando eu digo nossa potência, nunca o Spinoza está falando de um indivíduo isolado, porque, para ele, o indivíduo é sempre composto de múltiplos indivíduos. Então, mesmo nós, cada um de nós, é uma multiplicidade. Então, no sentido que o Guattari fala que nós somos uma multidão. Cada um de nós aqui é uma multidão. Então, eu, por exemplo, sou composta por várias Cristinas, né, que estão em mim, por exemplo, a aluna do Colégio de Freira, a filha de militar, junto com a que foi militante, né, fui fundadora do PT, uma coisa que eu até nem lembrava mais. Assinei uma lista na minha época de faculdade. E por aí vai, né? E a gente, ao longo da vida, a gente vai mudando, fazendo novas composições, e vai esquecendo várias, mas que a gente acha que esqueceu, e às vezes elas estão lá, né? Então,
essa multiplicidade somos nós. E também a multidão é essa multiplicidade. Esse conceito dele de multidão é apenas uma questão de grau, né? Mas não existe nada de tão radicalmente diferente no ponto de vista afetivo de um indivíduo e de uma multidão. Então, ele fala igualmente, né, que é uma diferença, é um filósofo do século XVII, né, mas que vem sendo muito estudado ultimamente, porque várias pessoas estão achando que ele tem muito a ver para explicar o mundo atual, né, por várias razões que seria longo eu explicar aqui. Mas, então, ele é muito bom justamente por não fazer essa separação entre vida individual e vida coletiva. Né? Ele aproxima. Né? Nós temos essa tendência a dissociar. Né? Uma coisa é cada um de nós, na sua casa, isolado. Outra coisa é a vida política, como se tivesse um fosso assim, né, entre as duas coisas. Então, uma das coisas que são interessantes no pensamento do Spinoza é não fazer essa diferenciação. Mas, como eu estava dizendo, o ódio, para ele, né, ele diz radicalmente, nunca pode ser bom. Porque existe um engano no ódio, assim como existe um engano no amor. Ele também acha que existe um engano no amor, porque como é que ele define o amor? É uma alegria que tem como causa um objeto. É uma alegria causada por um objeto exterior. Então, é uma alegria, mas o projeto dele não é que a gente fique alegre só porque objetos exteriores nos causam alegria. Mas tudo bem, o amor é uma alegria, principalmente quando a gente está apaixonado e fica feliz, né? Uma felicidade inenarrável. Você nunca mais esquece aquela fase do apaixonamento. Mas passa. Né? Bom, então isso é uma coisa a considerar. Mas o ódio também é uma tristeza com uma causa exterior. O ódio, ele é um engano também, porque você atribui a um objeto exterior a causa do seu infortúnio. Você, ou um grupo, ou uma multidão. Então, passa a ser a causa, né, naquela pessoa odiada. E com todos os mecanismos que o Spinoza também estudou de contágio, né, onde porque uma pessoa te fez um mal, você generalizar para o grupo a qual ela pertence aquele mal. Né? Então, ele estuda também esses mecanismos do contágio por via imaginação. Né? Do contágio afetivo, ele tem sido muito estudado, a filosofia de Spinoza atual, por pessoas que estão relendo atualmente, para explicar esses fenômenos de massa, né? De afetividade de massa, na linha do Debord, né? Daquele que escreveu Sociedade e Espetáculo, né? Mais ou menos nessa linha. E, então, mas aí como é que ficaria para ele, na prática política, o ódio para ele é um afeto muito ruim, porque ele diminui as possibilidades de nós podermos estabelecer coletivo. Ele quase que inviabiliza isso. Porque, para ele, a possibilidade de nós formarmos um coletivo e com isso, nos tornarmos mais potentes, porque, para Spinoza, a maior potência humana a pessoa adquire quando ela se junta com outras. Né? Um homem é um Deus para o outro homem. Tem uma proposição da ética que fala isso. Então, e por causa dessa ampliação das composições, né? Então, não é... A natureza inteira se fortalece quando se compõe com múltiplos indivíduos. Então, politicamente, o ódio ele diminui essa potência, ele inviabiliza que nós façamos composições com outros indivíduos com os quais nós temos algo em comum. Agora, o que é esse comum? Todos nós temos algo em comum. Todos nós, espécie humana, temos algo em comum um com o outro. Isso para o Spinoza é um fato. Já com a espécie animal também tem em comum, porque é da mesma natureza, mas não adianta querer fazer uma composição política com um cachorro, com um gato, não adianta. Com outro ser humano,
ele faz verdadeiramente o elogio dessa capacidade de formar coletivo, de formar, de estabelecer a multidão, que é possível, porque a gente vai se aliar por aquilo que temos em comum. E o que nós temos em comum é justamente esse pertencimento, né, a uma natureza, ou a ideia dele de Deus, que é sinônimo de natureza, e que todos nós temos. Então, a nossa essência singular, né? Então, mas, ao mesmo tempo, ele não é ingênuo de achar que é fácil, né, estabelecer essas composições. E para que a gente estabeleceria essas composições? Para nos tornarmos mais potentes, para pensarmos melhor e agirmos melhor. Então, ele faz um claro elogio da vida coletiva, né, como maneira de superar, entre outras coisas, esses ódios, né, essas rivalidades, essas divisões, né. E ele diz que justamente os homens eles ficam incapacitados para a vida política, para a vida coletiva, quando eles estão dominados por paixões tristes. É quando eles estão dominados por paixões tristes é que eles começam a se odiar mutuamente, né, e acabam por não conseguir nada. Quer dizer, então ele claramente e de um ponto de vista político assim bem simples, né, vamos dizer, bem imediatista, né, quando diante das dificuldades, podem ser as intempéries da natureza, né, a maneira como ele entende a cidade, né, a cidade é um coletivo que se estabelece para lutar melhor contra aquilo que nos aflige, né, seja outros inimigos ou o clima, né, as doenças, né. Então, o coletivo é a nossa grande saída como humanos, né? É a nossa grande saída, ou talvez a única, porque, de resto, nós somos muito frágeis, né? Muito impotentes, principalmente individualmente falando, nem se fala, né? Somos uma impotência incrível, podemos ser, a qualquer momento, destruídos por forças maiores do que nós, e a única salvação nossa é a união. Mas o ódio impede. O ódio é uma das paixões tristes que impede essa união, esse estabelecimento coletivo. E aí, como fazer para odiar menos? Eu não sei se ele responde isso, mas, mas eu acho que, por exemplo, não que ele seja um pacifista, porque não confundir o que ele está falando sobre ódio em achar que a luta política para ele seria sem violência, né? Eu acho muito pelo contrário, porque ele até considera seriamente a possibilidade que os povos retirem ou matem os seus governantes que não estiverem, né, agindo de acordo com o que deseja a multidão, de acordo com o conatus coletivo. Ele considera essa saída, mas depois ele diz que ela não é boa, porque não por causa de nenhuma coisa assim amorosa, né, mas porque nasce outro. Os tiranos, quando eliminados, têm um problema. Elimina-se aquele tirano, depois nasce outro. Então, esse caminho não é bom, mas é um caminho, Maquiavel, por exemplo, já achava bom, razoável esse caminho. E é uma coisa que a gente acha interessante ler esse filósofo, né, do século XVII, que era bem comum que as multidões eliminassem fisicamente os seus tiranos. Era uma coisa bem mais comum. Mas é uma coisa que hoje em dia não é comum, porque depois disso já tivemos vários dispositivos de controle social, né, que o Foucault descreve muito bem, de individualização, de disciplinarização, né, de nos tornar, de dificultar muito essa possibilidade de estabelecermos coletivo. Né? Então, o capitalismo se organizou de uma tal maneira a individualizar, né? A fazer com que nós nos tornemos, com muita facilidade, o inimigo do nosso vizinho. Em vez do nosso vizinho ser o nosso aliado, né? Hoje em dia a gente experimenta muito mais essa coisa, né, de morar em lugares que você não conhece ninguém, e, às vezes, pelo contrário, se torna rapidamente inimigo, por causa do lixo que um colocou no lugar errado e o outro não. Então,
é uma situação, né, de extrema facilidade, né, que nós nos tornemos inimigos e que odiemos o outro, nesse sentido de culpá-lo por várias coisas ruins que nos acontecem. Mas é uma ilusão total. É isso que Spinoza fala. A imaginação não é um bom meio de conhecer a realidade. A proposta dele é que a gente supere essa imaginação, né, que isso é um dado da imaginação. Então, eu disse que existe um engano no ódio, né? Voltando, como eu disse no início. E a proposta é nós superarmos, através da filosofia dele e de outras, quer dizer, melhorando a nossa capacidade de entendimento para não ficarmos escravos dessa ilusão, digamos assim, do ódio.